Capítulo 9. O estudo, o tempo e o espaço. O tempo não existe, ou é contado de maneira muito diferente, porque não há, praticamente, o problema do espaço. Estamos em estudos no âmbito escolar da Terra. Verificamos como são organizados os programas de trabalho e qual a diretriz espiritual a que obedecem. O aprendizado que fazemos é geral, como se tivéssemos preparado uma base para posteriores estudos. Pode ser isso comparado ao cursinho que nos prepara a entrada em uma faculdade, se formos aprovados no vestibular. Não é fácil conseguir adquirir esses conhecimentos elementares, pois nos habituamos aos métodos da nossa sociedade e aos valores que ela considera necessários para tornar o aluno apto a exercer a atividade a que se destina. Notamos isso e falamos ao nosso professor. Ele, então, propôs que estudássemos a evolução dos métodos educativos desde a mais tenra infância. Fizemos pesquisas em muitos ambientes e fomos fichando tudo o que encontramos de notável, como as diferenças de caráter, tendências espirituais e provas kármicas de cada elemento observado. Agora, estamos em um núcleo escolar infantil, onde procuramos notar o comportamento das crianças e dos mestres. Achamos perfeitamente de acordo uns e outros. Tais espíritos têm os mestres que merecem, com raras exceções. Isso porque já estava tudo preparado e cada pessoa ocupa o lugar que lhe cabe dentro da sociedade. Assim, cada espírito recebe os ensinamentos necessários ao seu aprendizado e cada mestre mantém o contato que deve com aqueles os quais precisa levar uma semente boa, a fim de que esta, mais tarde, possa produzir bons frutos. Os semeadores são sempre pessoas em luta pela sua melhoria, inclusive aqueles que trazem um grande acervo de conhecimento, de métodos. Aliás, estes principalmente. Minha vida aqui é a melhor possível. Ainda estou morando na mesma cidadezinha, mas viajo muito em estudos. Nosso grupo todo se desloca. Percorremos o mundo e já fizemos grandes relações com irmãos de outras terras, mas ainda não fomos à Índia nem à China. Esperam que tenhamos maiores conhecimentos para atender melhor o espírito desses povos. Estamos terminando o estudo sobre a educação das crianças e vamos fazer o mesmo em outras sociedades terrenas, a fim de fazer confrontos e tirar conclusões. Não há só trabalho aqui. Também nos divertimos, passeamos muito e fazemos viagens de recreio. O tempo não existe, ou é contado de maneira muito diferente, porque não há praticamente o problema de espaço. Nosso pensamento, dependendo da nossa capacidade de emiti-lo, nos leva rapidamente onde desejamos ir. Os entraves são ocasionados geralmente pela nossa incapacidade e às vezes pelo meio em que nos encontrarmos. É possível que ainda se consiga impedir que o ambiente provoque obstáculo ao nosso deslocamento. A prática pode ensinar-nos a vencer esse pequeno obstáculo. Sem o recurso da volição, é mais difícil caminhar, porém nem sempre podemos usá-lo. Volição é a capacidade de podermos nos deslocar como a luz se desloca, isto é, em pequenos impulsos. Eles são tão rápidos que não percebemos, mas nos projetam com maior ligeireza e sem o auxílio dos membros locomotores. Esse deslocamento é tão mais rápido quanto maior capacidade tenha o espírito de emitir esses impulsos. Aprendi a me locomover assim e fui estudar como isso era possível. Sim, funcionamos como um motor, ou melhor, um reator que produzisse infinitas modulações capazes de uniformemente provocar uma descarga em tempo mínimo, no sentido de movimentar a área circunjacente.
formando um vácuo projetando o corpo para frente. Esse vácuo seria formado no sentido exato da direção a seguir. A pressão oposta como que empurraria o corpo. Como vê, não somos nós que caminhamos. Somos impelidos pelas forças da própria natureza. Basta para isso que saibamos criar as condições. Creio que entendeu uma pequena lição. Procure pensar sobre ela, porque lhe será útil quando mudar de plano. Agora é impossível conseguir. Tempo virá em que o homem encarnado conseguirá caminhar com maior facilidade e sem desgaste. A própria gravidade será problema do passado. Mas isto ainda não posso explicar. Ficará para uma lição posterior. Agora vou voltar aos meus afazeres. Recomende-me aos meus pais. Diga-lhes que tenham calma em qualquer circunstância, porque tudo está certo. Mensagem de 20 de junho de 1974. Capítulo 10. O arquivo mental. Os gênios não conquistaram seu avanço sobre os demais somente na encarnação em que se evidenciariam. Que Deus abençoe a quem serve. Quantas vezes desejaríamos deixar uma informação oportuna aos entes queridos que estão na Terra, ainda encarnados, e não encontramos meio de o fazer. A intuição simples nem sempre é assimilada, pois normalmente habituais aos encarnados que lutam pelo que na sociedade é considerado importante adquirir. Como nem sempre a estrutura espiritual dos níveis das criaturas se mede com os mesmos pesos que os da sociedade, não há assimilação possível, se faltar o alerta espiritual sob a forma de educação nesse sentido. É preciso que todos nós nos enfronhemos nas verdades eternas daquilo que em nós é eterno, o Espírito. Sim, devemos manter nossa vida encarnada de acordo com o ambiente em que vivemos, porém, nunca agir em detrimento de nosso progresso espiritual, pois foi para conseguirmos evoluir que nos foi concedida a encarnação no ambiente propício ao aprendizado indispensável a essa evolução. Nunca é demais lembrar aos nossos irmãos encarnados sobre a necessidade de se conduzirem de forma a manter a vigilância em todos os setores de suas atividades, de tal forma que abranja toda a conduta pessoal de cada um, mesmo nos momentos dos reservados solilóquios. É dentro de nós que se elabora a conduta que se manifesta ao contato com os outros. Quando não conseguimos conduzir devidamente nossas reações internas, estas, ao se externarem, apresentam dissonâncias que provocam muitas vezes conflitos entre a maneira que desejamos ser e a que realmente apresentamos aos que nos cercam. Notem que não estamos aconselhando a se afivelarem máscaras para impressionar ou manter uma situação falsa. Aconselhamos isto sim, o entendimento perfeito das condições que devem ser estabelecidas para que normalmente nossas reações se exteriorizem, ou melhor, se expressem ao contato com as criaturas, de maneira condizente com os altos princípios vibratórios do cosmos superior. Se essa lição estiver muito difícil de ser compreendida, é porque ainda não se tentou elaborar dentro do íntimo uma perfeita coadunação de interesses espirituais, a ponto de se traduzirem em formas de conduta apreciáveis no sentido de estarem em vibração unissona com os interesses da criação. Somos todos criaturas que tivemos início em um vasto programa de desenvolvimento evolucional, iniciado há muitos milênios, e já caminhamos muitas etapas, onde nossa vontade não poderia ter influído, porque ainda não estava perfeitamente desenvolvida. Expressava-se ela no desejo intenso de viver, e esse impulso inicial
de vida transformou-se aos poucos em desejo de melhorar as condições dessa mesma vida, ora em pequenos progressos biológicos, ora conquistando e ampliando os meios de sobrevivência e amparo material. Olhando por esse ângulo, podemos afirmar que a inteligência, ou melhor dizendo, o princípio inteligente, está em nós desde a primitiva célula que gerou nosso organismo perispiritual. Essa inteligência deve possuir meios cada vez maiores de poder revelar-se através de uma mente progressivamente desenvolvida. Entretanto, essa conquista é feita pelo próprio indivíduo, e muito mais rapidamente agora no presente estágio em que se encontra a humanidade, porque já possui condições de, por assim dizer, provocar a reforma das células, arquivo de sua mente espiritual. Essas células poderão conter maior número de informações necessárias, no momento em que tiverem de responder sobre a maneira correta de o indivíduo conduzir-se perante as leis espirituais que regem a evolução nesse campo. Todos sabem que o espírito não pode manifestar-se de forma normal se possui um cérebro atrofiado. As tentativas de traduzir no plano físico suas ideias transformam-se em débeis expressões, ininteligíveis aos demais. No entanto, em um cérebro bem formado e sadio, ele pode chegar às culminâncias de introduzir pensamentos absolutamente novos para o ambiente em que se vive. Para que se consiga manter a mente em constante progresso, é indispensável que estejamos arquivando incessantemente conhecimentos novos, que podem ser de dois tipos. A. Informações que recebemos através de outras mentes. B. Elaboração própria do indivíduo que realiza pesquisas no campo subjetivo, encontrando através do seu trabalho mental conhecimentos dedutivos. Quer dizer que, baseado em sua percepção subjetiva, consegue estabelecer outras normas que o levam a adquirir conhecimentos colaterais, ou muitas vezes essenciais, que irão incorporar-se ao acervo da sabedoria do espírito. As noções conseguidas e elaboradas com o auxílio do corpo são mais resistentes, fixam melhor. Tanto isso é verdade que os espíritos são preparados em sua fase menos densa e depois encarnam para conquistar o que aprenderam. As experiências terrenas da encarnação são melhor retidas na mente espiritual e auxiliam o espírito a desenvolver fisicamente o cérebro que receberá na encarnação seguinte. Podemos afirmar sem erro que os gênios não conquistaram seu avanço sobre os demais somente na encarnação em que se evidenciaram. Foi trabalho de muito tempo. Há que salientar-se a necessidade de darmos à nossa mente informações que a levem a arquivar dados favoráveis ao seu desenvolvimento. Se arquivamos os desfavoráveis, as respostas serão talvez confusas, errôneas ou mesmo poderá haver conflito quando alcancemos a fase de elaboração subjetiva. Muitas vezes tem sido necessário apagar uma grande parte de informações na memória de espíritos para que eles consigam novamente o equilíbrio necessário à sua evolução. É o caso dos mumificados espirituais, que às vezes assim permanecem por milênios inteiros, até que haja desaparecido toda a carga destrutiva que arquivaram erradamente em várias vidas terrenas. Há ainda os que destroem os centros nervosos do cérebro material por efeito de um ato da própria conduta, os suicidas. Então, o agravo que lhes atingiu a matéria, componente do cérebro, único meio de que dispõe a mente para se manifestar, é transmitido à estrutura mental do espírito, que sofre o impacto regressivo, tornando-se enferma, isso é, avariada, precisando de reajuste. E tudo isso é muito bem organizado,
a tal ponto que nos custa crer que tamanha precisão possa existir. É tudo previsto nos mínimos detalhes e dificilmente um espírito pode vangloriar-se de possuir um arquivo mental perfeito. Ou corrigindo o que disse, esse espírito naturalmente não se envaideceria e muito menos iria vangloriar-se, pois seria perfeito, e isso ainda está muito longe de ser alcançado pela humanidade terrena, que nem pode ter o supremo anelo de se avistar com um deles. Perdoe-me a indigestão científica. Hoje vim com muito maior cabedal de conhecimento. Só que isso que transmiti é uma pálida réplica do que ouvi. Pude reunir nessa mensagem aquilo que consegui obter em formação e elaboração subjetiva. Os que a lerem, provavelmente, usando o elaborado pela minha mente que registrarão como informação, irão fazer elaboração própria. Resultado, acabarão sabendo mais do que eu, isso é, chegarão a conclusões mais avançadas. Diga à mamãe que me encontro muito bem e que tudo está certo. Mensagem de 14 de julho de 1974.